Boa noite, meus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo deste canal. Eu sou o Mago Uriel, sou aquele que pode te responder tudo sobre Goécia Salomônica. Então, o tema desse vídeo de hoje é um tema muito falado hoje na internet. Eu resolvi calar-me por um tempo para refletir e analisar as coisas. E também pedir a mentoria, pedir a compreensão correta dos meus mentores espirituais. Estava numa vida corrida, mas essa semana que eu já botei os pés no ar de novo, né? Tirei o pé do chão e botei o pé no ar da espiritualidade, eu já me reconectei com a espiritualidade, com os meus mentores, com o Orobás, com o Pai Mun Azazel, e tenho conseguido grandes progressos, né, nessa área. E eu pedi para eles muita reflexão, muita iluminação e o discernimento para vir e fazer esse vídeo e falar as coisas corretas sobre esse caso, que é um caso muito delicado, porque, embora o que eu venha falar aqui, isso não importa em relação ao fato ocorrido, que é muito lamentável. Por que é lamentável? Porque é um episódio que afeta muitas pessoas ao redor, inclusive a própria pessoa que acabou fazendo aquilo contra si, né, que é o Daniel Mastral, né? Eu sinto uma compaixão por ele, sinto um sentimento de que se eu conhecesse ele pessoalmente, eu poderia mentorá-lo, poderia aconselhá-lo, poderia falar coisas que talvez ajudasse a esclarecer aquela mente perturbada, aquela mente perdida. Eu vou falar coisas aqui que na qual eu já sabia e coisas que Orobás, Azazel me irradiaram, me iluminaram e fizeram entrar na minha cabeça e enxergar coisas para estar fazendo esse vídeo. Então você que não segue ainda o meu canal, bota a seguir o meu canal, já ativa as notificações do sininho, senão você não vai receber, e compartilhe o canal nos seus grupos de magia aí, para a galera estar conhecendo o Mago Uriel. Mas antes de eu falar sobre esse tema, que é aquilo que aconteceu com o Daniel Mastral, que é terrível, eu vou evitar falar essas palavras porque o YouTube está cortando todo, né, o engajamento, porque eu vou mudar um pouco, eu não posso ficar falando tudo aquilo que eu queria falar, que eu gostaria de falar, porque eu tenho notado que os vídeos estão sofrendo muito boicote, né, você está sendo podado. Então isso já são vários youtubers que estão reclamando disso. Então eu vou tomar cuidado para não falar certas palavras aqui. Mas antes de entrar já no tema direto, rápido aqui, porque esse vídeo eu não quero que fique muito longo, eu quero falar aqui que o meu grupo no WhatsApp, o grupo de assinantes está bombando, tá? As pessoas estão hiper entusiasmadas, por quê? Porque agora é um grupo com ordem, um grupo onde só eu respondo, só eu ensino. Não é mais um grupo livre e aberto como era aquele meu antigo que não existe mais. Eu deletei já faz um bom tempo, tá? Aquele grupo lá, ele só ocasionava o contrário daquilo que eu gostaria de que fosse, que é eu estar ajudando as pessoas a evoluírem, tá? Esse grupo de assinantes, para você fazer parte, custa apenas R$40 por mês, né? Ah, eu acho que tá meio caro. Cara, se você acha que R$40 por mês para ter um grupo de pessoas que estudam semanalmente, mensalmente, sobre um grimório, sobre um tema específico e evolui muito naquele tema, às vezes eu estar respondendo, ter uma mentoria ali muito quase que imediata, né? Respondendo as dúvidas ali no grupo, tirando suas dúvidas no privado. Se você acha isso caro, a magia não é lugar para você, e nem muito menos nada é lugar para você que venha estar
te proporcionando um crescimento. Se ainda você tem essa cabeça que você acha que isso é muito caro, é muito dinheiro, meu amigo, a magia não é para você, porque a magia vale muito mais que isso. Não dê pérola aos porcos, ok? Lá você vai ter um estudo semanal, que na qual eu vou dizer, estamos estudando esse Grimório, estude de página tal até a página tal. Você tem 6 dias para estudar. No domingo eu faço uma live exclusiva somente para esses assinantes desse grupo do WhatsApp. Lá eu dou o resumo daquele estudo e ainda deixo ali uma meia hora para as pessoas tirarem dúvidas sobre aquele tema estudado da semana. E assim nós estamos evoluindo muito. Essa galera aí, que já tem gente até não fazia rituais de Goécia, já estão fazendo seus primeiros rituais. Por quê? Porque em 2 meses e meio terminamos o Ars Goécia, né, do Lemegeton. Então, em 2 meses e meio, as pessoas se tornaram do zero até pessoas capacitadas, estarem seguras de fazer seu primeiro ritual. É isso que eu queria no primeiro grupo. Consegui nesse grupo de assinantes agora estar sendo uma escola para magistas. Que esse grupo de WhatsApp, ele faz parte da escola de magia, escola de Azazel. Não que você vai pagar R$40 para usufruir de tudo da escola iniciática de Azazel, mas você vai estar participando do grupo de assinantes do WhatsApp, R$40. Ah, Mago, mas assim, mas como é que eu faço se eu começar na 3ª semana? Não tem problema, por quê? Porque lá tem, na descrição do grupo, tem a descrição da semana número 1, Ars Goécia, semana número 1, estudar da página tal, depois tem a live 1, estudar a semana 2, live 2, Ars Goécia tem 6 lives exclusivas. Então, se você entrar hoje, você já tem Ars Goécia e já tem a primeira semana do Grimório Arbatel, que é os Espíritos Olímpicos. Ah, então eu vou pagar R$40? Não, aí não. Por quê? Porque já teve 2 meses e meio de conteúdo de Goécia. Então, quando você entrar hoje, quase 3 meses depois, você ainda vai ter aquele conteúdo para revisar e estudar. Então, você vai ter que pagar aqueles 2 meses que você não estudou, você vai revisar, e o 3º mês, que é esse mês de agosto. Então, vai ser R$120. Se você deixar para... esse grupo vai estar todos os estudos durante 1 ano. Se você entrar no 11º mês, após o início desse grupo, você vai ter que pagar 11 meses, R$440, e você vai estar lá, tipo, 5, 6 estudos de Grimórios lá. E você consegue ter o mesmo em 1 mês, se você meter bala em estudar, caprichar, você vai ter todo esse estudo de quem estudou 1 ano, né, em 1 mês, é só você se dedicar. Então é por isso que vai funcionar assim, porque não é justo uma pessoa vir, né, depois de 6 meses e tá lá um monte de Grimórios, um monte de live, um monte de estudo, e ele só pagar R$40. Enquanto aqueles que iniciaram ter pago já, sei lá, 6 meses de estudo, R$240. Não é justo. E eles pediram para não remover as lives. Então é por isso que quem quiser entrar é assim. Essa é a regra. Não quer, fica chupando o dedo e não aprende nada. Ok? Mas você que quiser participar do nosso grupo de WhatsApp para assinantes da Escola Iniciática de Azazel, você está convidado. Me chame nesse telefone que vai estar aparecendo aqui agora, ó, e venha falar comigo e já garanta a sua vaga e já comece a estudar já e meta bala, né? Então já temos 2 grimórios ali que vocês vão estar prontos para fazer magia da mão esquerda, que é Goécia, magia da mão direita, que é Espíritos Olímpicos, tá? Beleza? Então lá, vamos lá direto agora ao tema desse vídeo, né? Fiz um pouco de merchan aí no começo, né, porque as pessoas me perguntam muito como é que funciona o grupo de assinantes. Mas vamos direto agora ao assunto. Muitas pessoas que me seguem já nos meus grupos sabem a minha opinião sobre Daniel Mastral, né? O Daniel Mastral, ele é não vou ficar remoendo a história dele, como você já sabe muito bem, né? Dito foi um satanista que estudou numa igreja lá, satanista nos Estados Unidos, e chegou a um certo ponto, não quis fazer um ritual lá que, né, de criança, e ele saiu fora. Beleza, aí ele se converteu ao cristianismo, escreveu livros, ganhou muito dinheiro com esses livros, denunciando essa tal seita, e se tornou no que ele é hoje. Podcasts, muito famoso, e etc e tal. Teve sua mulher, seu filho que
não vou falar a palavra aqui, né, esse Suíça, né, porque senão o robozinho já para de dar engajamento no meu vídeo. Teve sua mulher que depois se Suíça, né, vocês sabem o que aconteceu, né, caput, finito, já era, né, e é lamentável, né, lamentável porque essa é uma atitude, quando a pessoa atenta contra a sua própria existência, espiritualmente isso é terrível, né, e também as pessoas que estão ao seu redor, né. Então, assim, essa é a história dele, até chegar nesse ponto de agora, que ele mesmo, né, yourself, pan, né, se suiz, né, você sabe o que aconteceu. Mas o que ele alegava? Ele alegava que ele era perseguido constantemente, né, por essas pessoas dessa seita satânica que perseguiam ele, né, mataram os seus animais de estimação, depois seu filho acabou acontecendo isso, diz ele que era por conta da magia, depois sua esposa, etc e tal, e agora foi ele, né? Então, assim, o que acontece? A minha opinião sobre tudo isso que aconteceu até esse fato lamentável que aconteceu agora, que eu tenho compaixão, tá? Eu tenho dó desse rapaz aí, que era um... Eu cansei de falar nos meus grupos de WhatsApp sobre ele. Para mim, ele era um cego guiando os cegos. Eu sempre falei isso sobre ele, não é porque isso aconteceu agora. Por quê? Porque era nítido que quando ele estava contando as suas histórias, eu que não sou formado em psicologia, nem sou perito da polícia, né? Uma vez passava no Fantástico um quadro que era um policial, um perito analisando as pessoas contando uma história, né? Uma mentira, por exemplo, uma mentira era uma verdade. Aí, de acordo com as expressões faciais, os músculos que ele usava, os olhos, etc., os peritos sabiam que ele estava mentindo. Então, assim, eu não sou perito, não estudei para isso. Porém, eu lembro muito bem muitas coisas, sinais que eu aprendi naquele programa lá assistindo. E o Daniel Mastral dava muito desses sinais, que ele mesmo inventava histórias na hora. Às vezes ele falava uma coisa e se contradizia na frente, falava um pouco diferente. Então, assim, era nítido que ele tinha inventado aquela primeira história que ele era satanista lá dos Estados Unidos, etc. Né? Então isso era nítido. Eu até desafio qualquer cristão que está indignado agora assistindo esse meu vídeo, já querendo me cancelar, né, eu desafio então você a perguntar por um perito desse tipo, psicólogo perito da polícia, analisar os vídeos dele, contando essas histórias, ver se ele estava mentindo ou falando a verdade. Eu que já sou leigo, né, só curioso sobre esse tema, dessa perícia, eu já via que ele estava mentindo. E, inclusive, muitas perguntas podem ser levantadas, né, acerca disso. Porque se uma pessoa alienada já acredita, ele cai na conspiração, cai na teoria da conspiração. Porque é um ditado que eu ensino muito para os meus magistas que eu tenho ensinado ao longo desse tempo. Que é um ditado que eu tenho, meu, que é o quê? É uma frase que eu uso. Quem conspira, pira. Você analisou essa frase? Ó, quem conspira, pira. Ou seja, ele conspirou, ele inventou, ele surtou uma história, que é o que a mídia, que Hollywood conta. Então ele inventou para pegar, para surfar na onda, para vender livros, para ganhar dinheiro dos evangélicos, né, que os evangélicos acreditam nessas conspirações todas. Então, ele apenas estava vivendo uma vida conspiratória e acabou, além de ser mentiroso, acabou surtando. Começou, talvez, ver coisas que não existiam, criar seus próprios demônios. Nós chamamos isso na magia de formas pensamento. Você sabia que você pode criar seus obsessores? Esse cara já tinha criado vários obsessores ao redor dele, ele nem sabe, de tão ignorante e tão sem informação desse tema de espiritualidade, que ele mesmo estava se obsidiando. Daniel Mastral tinha uma grande oratória, era um excelente escritor, poderia usar seu dom para escrever livros maravilhosos, mas usou da mesquinharia, usou de uma
de uma futilidade humana, que é a mentira, para lucrar em cima disso, criar seus próprios demônios. Ah, Maguriel, você não sabe o que você está falando. Você está falando bobagem. Você está conspirando. Não, não estou conspirando. Além de tudo, da clareza que Orobás e Azazel me deu sobre esse tema, já desde aquela época, da minha própria visão, minha própria sabedoria, ao longo desse tempo vinham insights que são sopros desses daimons, desses mentores espirituais que a gente tem, tá? Que não é só da nossa mente. E, inclusive, vi algumas lives que eu assisti para ter um pouco mais de conteúdo, sobre mais segurança de fazer esse vídeo hoje. Um próprio amigo dele, da época que ele abandonou aquele tal satanismo, falou em podcasts. Ele não foi para os Estados Unidos coisa nenhuma, não existia essa igreja nos Estados Unidos, era um grupo de 5 pessoas ali perto da casa dele mesmo, que ele conheceu essas pessoas que eram satanistas mesmo, eles adoravam seres, adoravam as deidades, né, que são demonizadas pela igreja, né, só que eles eram os satanistas alienados. Aquilo que eu venho ensinando, que são o colateral da Igreja Católica Romana, que Satanás é o rei do inferno, o inimigo de Deus, e os demônios querem destruir com a terra e o ser humano. Então, eles acreditavam nesse Satã aí, nesse satanismo colateral da Igreja Católica, que é um colateral do cristianismo, né? É o opositor a Deus, é o rei dos infernos. Então, ele fez parte desse grupo, que era 5 satanistas, né, ali 5 pessoas, numa casa lá perto dele, convidaram ele para participar desse grupo. Então, olha a história mentirosa dele. Ele participou de um grupinho de adolescentes de 17 anos, até 20 e poucos anos ali, 24, não sei até que idade que ele ficou, e adoravam e buscavam conhecimentos ocultos, liam grimórios, beleza, ok. Mas era ali no bairro deles, em São Paulo. O amigo deles de infância falou isso. Né? Não ia mentir. E quando ele sai, olha qual é a mentira, diz ele que já era Lavei, já era a igreja de Lavei, né? Tudo bem, é mentira, ele é um mentiroso. Daniel Mastral é um baita do mentiroso. Já começou mentindo de começo já, né? Escrevendo nos livros dele, aquelas paradas lá, aquela história que ele contou nos livros, do Filho do Fogo. E a família dele tentava ajudar ele. Cara, não é assim, cara, não tem ninguém te perseguindo. Vai viver tua vida, segue em frente. Não, mas aí ele acabou acreditando na sua própria mentira. Aquilo que eu falei para vocês, que ele criou seus próprios demônios internos, suas formas, pensamentos, espíritos obsessores, né? E aí esses espíritos começaram a perseguir ele. Foi isso que aconteceu. E o Daniel Mastral, chegou uma hora, ele era mentiroso. Depois ele já começou a ver coisas que realmente estavam acontecendo. Essa espiritualidade me mostrou isso. E ele já estava obsidiado por essas formas de pensamento que ele próprio criou. Ele já estava vivendo uma loucura de ex-mentiroso, agora um esquizofrênico, né? A sua família não é à toa que o seu primeiro filho, que se chama Micael, até um nome abençoado, né? Eu sou arcanjo Micael, eu sou protegido e pactuado na cabala judaica com Micael, tem um ritual que foi feito, até foi consagrado no meu corpo, um símbolo, um ponto riscado de Micael no meu corpo e de Uriel, né? Eu sou o mago Uriel. Micael é o meu guardião e o meu mentor angelical é Uriel, por isso, sabe? E o filho dele, o nome dele era Micael. E o filho dele aconteceu o que vocês já sabem, né? Uma família normal, raramente um filho vai acabar acontecendo isso. É porque esse cara, ele já era totalmente desestruturado e formou uma família desestruturada. A mulher dele acabou fazendo a mesma coisa. Então ele já tinha uma vida toda destruída. E após esse fato, ele pirou mais ainda, né? Até ele começou a acusar um tal de pastor Caio Fábio, que eu já falei nos meus grupos de magia, que eu admiro muito esse pastor, porque eu vejo nele, eu sinto, porque eu tenho a clarisciência, eu tenho a sensibilidade,
Ninguém me engana. Eu sei que ele vive o que fala, que prega. O Daniel Mastral não vivia o que pregava. Tanto é que esse amigo de infância relatou que ele pregava uma coisa, mas ele vivia outra. Ele não era o mesmo. Ele era um personagem. Então, o Daniel Mastral, ele criou um personagem que virou gigante. Gigante na internet. Ele virou um baita de um conspiracionista, é óbvio. Porque ele via aquelas teorias dele lá, que ele sabia o dia que ia começar a tribulação, botou datas. Todo mundo que bota datas, meu amigo, se lasca. Porque vai ficar esperando. Até hoje estão esperando a volta de Jesus. Ah, vai voltar Jesus. Até hoje não voltou, né? Não vai voltar porque é uma criação romana. O verdadeiro Jesus, o Yeshua, eu acredito nele. Ele existiu. Mas ele foi como Krishna, como Dalai Lama, como é o espírito Dalai Lama, né? Vem na Terra para ensinar, para dar o exemplo. Tem essa de ficar voltando e voltando. Ele volta, ensina e vai. Certas eras, ele volta de novo. Mas volta como outra pessoa, não volta como um avatar, no caso, né? Uma pessoa abençoada, tipo como um Gandhi também. Era de outra religião lá. Gandhi não era nem cristão, nem judaico, nem muçulmano. Ele era de outra vertente, oriental lá, acho que era budismo até, ou hinduísmo, se não me engano. Então, assim, ele acreditava nesse Jesus conspiratório inventado por Roma. Então isso tudo somou na cabeça dele essa loucura do Satã, inimigo de Deus, rei do inferno, o opositor quer tomar o trono de Deus, Jesus que vai voltar nunca veio. E essa foi a vida dele, construída numa mentira de um livro de um tal satanismo que ele fez parte. Então quando ele chegou num ponto agora, que culminou, domingo passado, dele próprio, auto-se, né? Por quê? Porque ele construiu um gigante, um monstro, e ele não conseguia viver a vida dele. A vida de Marcelo. Ele vivia uma vida de Daniel Mastral. Chega uma hora, a pessoa não consegue conviver com o personagem que montou. Por isso que eu sou verdadeiro. Todo mundo me conhece assim. Quem gostar de mim, gosta. Quem não gostar, beleza, paciência. Agora, eu não vou ficar inventando um personagem meu para as pessoas gostarem de mim. Sabe por quê? Tu não vai conseguir sustentar por muito tempo. E quando a cobrança vem de tu manter aquele personagem que tu criou, tu surta, meu irmão. Ou tu chuta tudo balde, tu vai embora, tu some. Ele acabou sumindo da forma pior que tem, que é aqui, né? Eu lamento muito, tá? Eu lamento muito porque o Daniel Mastral colheu o que plantou. Ah, ele falou coisas bonitas, falou coisas legais? Ok. Também achava, quando eu ouvi ele falando, quando ele falava e dava conselhos, né, baseados no cristianismo, o próprio hinduísmo ensina igual, o budismo, ser uma pessoa boa, ajudar as pessoas que merecem, né, sempre ajudar o próximo, os animais, ser caridoso, ter compaixão. Legal, ele falava essas coisas e eu achava legal. Agora, quando ele começava aquelas histórias dele lá de satanismo, eu já vi que era mentira, quando eu já vinha botando datas, já vinha botando isso. Então, assim, por isso que eu deixo esse vídeo aí, um alerta para todos vocês, magistas, que são meus seguidores, que estão fazendo parte do meu estudo, do meu grupo de magia, meu grupo de assinantes da Escola Iniciática Azazel, e para vocês também que estão assistindo esse vídeo, e vocês que ainda não são meus seguidores, presta atenção. A espiritualidade é séria. A magia é séria. Não minta. Não inventa que o Daimon se materializou para você. Não minta que você foi escolhido para ser o próximo Aleister Crowley da nossa era. Não minta. Isso vai acabar voltando contra você. Seja quem você é. Seja quem você nasceu para ser. Quem você recebeu o Dharma de vir nessa terra e cumprir uma missão. Não vem inventar um personagem que não é você, fictício, esquizofrênico. Isso vai acabar pirando você, porque é como eu falei no começo desse vídeo. Quem conspira, pira. Pensa nessa última frase aí que eu falei e vamos viver a realidade, ok? Vamos viver a realidade.
Os daimons não são demônios. Já falei. Os anjos celestes são anjos celestes porque as pessoas chamam assim. Os daimons são daimons. Anjos são anjos. São dois seres iguais, porém de polaridades diferentes. E essas polaridades, umas habitam em certas camadas de densidades mais densas e outras menos densas. Nada mais que isso. Por isso que eu trabalho com goécia salomônica. Os daimons estão mais perto de nós do que os anjos. Mas não estou dizendo também que é para você descartar os anjos. Tá? Então assim, fica esse vídeo aí, quem viu até o final. Quero agradecer. Ativa o sininho para você continuar recebendo. Deixa o like se você não deixou. Compartilhe esse vídeo. E espero que... Eu não ia falar, mas eu vou falar. Espero que o Daniel Mastral encontre a luz. Tá? Encontre a luz, encontre o caminho da regeneração da alma dele, porque agora ele vai ter que cair na ciranda, na roda de Sansara de Yahvé, né? Coisa que nós magistas não vamos fazer mais, eu não vou reencarnar mais, porque a minha ascensão já está sendo aqui na Terra, para não precisar ficar reencarnando. Ele vai ter que reencarnar agora, sei lá quantas vezes, quem, né? No mínimo uma sim, né? No mínimo uma, no mínimo, mas talvez ele, por ter mentido muito, esse espírito dele vai ter que se filtrar muito ainda para se tornar uma pessoa correta e justa. Antes ele fosse um simples cidadão operário brasileiro assalariado, né? E temente a Deus, a Hashem, e cumpridor dos seus deveres, pagador de impostos. Estragou toda uma sua vida, estragou a vida da sua mulher, a vida do seu filho, e agora não trabalhou seus próprios demônios internos. Poderia ter conhecido a Goécia comigo, eu teria mentorado ele, ajudado ele, porque eu gostaria de ajudar ele de graça, só por ajudar, né? Acabou agora se casando com outra mulher, nasceu o seu filho, acabou lidando com os próprios demônios de novo, que estavam na frente dele de novo, sem lidar com os primeiros demônios. Agora ele teria de novo uma mulher e um filho. Olha a psicologia dele. Ele se suicidou, não foi daimons que mataram ele, não foi demônios e não foi satanista, foi ele próprio que se matou. Por não superar os seus demônios. Eu não ia falar isso, tá? Mas não consegui não falar. Porque isso aqui quem me revelou foi Orobás, tá? Eu tive uma projeção astral ontem à noite, mas não foi sobre o Daniel Mastral. Mas eu vou começar a me conectar agora com a inteligência, com a consciência do Daniel Mastral para tentar, em projeção astral, tentar encontrar ele no outro lado. Isso fica para os próximos vídeos. Se eu conseguir, eu vou falar, tá? Eu vou começar a me conectar agora, tentar me conectar com a inteligência dele, a consciência do Daniel Mastral, para na projeção astral que eu estou começando a realizar de novo, está sendo constante, eu vou acabar encontrando com ele. Porque Orobás me revelou que ele está nessa terra, preso. Ele virou um obsessor. Ele é um quiumbão, mano. O Daniel Mastral vai virar um baita de um quiumbão. Me desculpa se tá te agredindo os teus ouvidos, evangélico, crente. Ele está virando um espírito obsessor neste momento. Daniel Mastral. Ele, altamente revoltado com seus próprios demônios, foi para o outro lado, não encontrou a paz, não encontrou Jesus, não encontrou nada do que ele acreditava que a igreja mente, que a pessoa vai encontrar. Por isso eu sempre falei que os mais ferrados são os evangélicos e os cristãos. Quando eles desencarnam, eles acreditam que agora eu fui na igreja a vida inteira, fiz isso, fiz aquilo, agora eu vou pro céu. Chega lá do outro lado, cai num umbral, cai num lugar cheio de obsessores e vão começar a tripudiar, usá-los como capacho. É isso que acontece com cristãos que acreditam na muleta, uma muleta chamada Jesus Cristo, que você pode fazer merda a vida inteira e no último segundo, se você entregar a sua alma e confessar que Jesus Cristo é seu único salvador, você está salvo. E tudo que você fez de merda ali para trás está perdoado e você está salvo, você foi para o céu. Ai, meu Deus do céu. Acreditam nessa história inventada por Roma, porque é muito bom, é muito sedutora essa história, né? Que legal, eu vou acreditar nesse Deus então, ele pode me salvar a qualquer momento. Não importa o que eu faça, eu não preciso melhorar agora, eu sou novo, eu vou aproveitar um pouco. Então, tá entendendo? Então, os cristãos se ferram por isso. Daniel Mastral acreditava na mesma coisa,
acabou se ferrando, no último minuto ainda acabou se quilando, que é pior ainda, né? Então tá, eu não queria ter falado isso, mas fica aqui, espero ter... Ficou grande demais esse vídeo, né? Não queria que ficasse grande, mas não tem como desenrolar um raciocínio, tentar embutir nessa cabecinha dura aí de vocês aí, a visão que eu tenho nessa minha. Então fica aí esse vídeo de 30 minutos aí para vocês aí, 4K. Quero ver eu subir esse vídeo, vai demorar 2 dias, mas tudo bem. Fiquem na paz, fiquem com Deus e que Hashem venha estar vos abençoando para que não trilhe o mesmo caminho de Daniel Mastral, ok? Porque Daniel Mastral foi por um caminho completamente torto, diferente daquilo que o nosso eterno, nosso Deus, Hashem, nos ensina para ser, ok? Um abraço, fiquem na paz e Baruch Hashem e Shalom